E aí, pessoal? Eu estou de volta, sim. Faz muito tempo que eu não venho falar com vocês, né? Eu também estava morrendo de saudade, estava fazendo muita falta, sabia? Mas olha só pelo meu cenário, perceba quanta coisa que mudou. Mas olha, essa semana é uma semana de esperança. Mais avançada que as mais avançadas das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem morrada dali. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Olha só, ele tá aqui do meu pé aqui pedindo atenção. Tchu, 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 tchu. Vamos lá, gente. Olha, eu sempre gostei muito do Caetano Veloso. E as suas letras, seus movimentos, suas posturas, a forma como ele representa suas posições e suas transformações eu também gosto, né? Eu lembro muito quando eu fui num show dele lá no Unicamp e na época podia ter show lá na Unicamp e tal. E quando ele estava saindo do camarim e ele foi pro. Tava indo pro palco, um cara entregou um bilhete assim pro Caetano. E no meio do show, e ele guardou no bolso e foi lá tocar. Aí no meio do show ele parou e falou assim: olha, contou essa história que eu falei pra vocês, falou assim, então eu vou ler. Quando ele começou a ler esse texto, era um texto assim que o cara dava dando um esculacho no Caetano, falando, né, aquela carta típica do Caetano falar, você é burro, cara, você é muito burro, sabe? Mas eu achei tão legal que, assim, ouvindo aquela crítica, ele continuou lendo o texto inteiro. A garganta dele, assim, ele não oscilou, assim, a fala, assim. Eu falei, cara, eu não conseguiria fazer isso e tal. Depois terminou, ele guardou e falou assim pra ele, assim, olha. Ele respondeu, assim, num tom muito sereno e de forma lacradora. E continuou a tocar, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei do que você está reclamando, porque quando aconteceu umas coisas que eu estava insatisfeito, eu fui lá e me mexi. Né? Quando eu estava na juventude, eu estava insatisfeito com outra coisa lá, me mexi e eu abri um caminho para vocês. Falei assim, então se você está insatisfeito, se mexa. Bem, hoje eu vou analisar a música Índio de Caetano Veloso. Só que eu tenho um trauma com essa música, sabe? Uma vez tinha 16 anos, aí tem um menino que tinha 4 anos a menos que eu, né? A gente tava tocando violão assim e tal. E aí o menino chegou, quando viu eu tocando essa música, ele falou, cara, que legal. Não, passa aqui, deixa eu ver a letra da música. Aí eu comecei a tocar outras músicas e ele só parado olhando, ele falou, cara, como ele é um gênio! Nossa, olha só! E aí ele falava assim, caramba, achei da Foché Filho de Gandhi, puxa vida! E aquilo. Aí depois no final ele falou, nossa, o óbvio! E eu fiquei, né? E ele querendo conversar comigo sobre isso, falou assim, olha, Foché do Filho de Gandhi e tal. E aí ele falava assim, cara, ele cantou isso na ditadura, pá. E eu não entendia nada do que ele estava falando. Porque eu tô com medo também dele responder isso falando, cara, você é burro, você é muito burro. Ah, adoro Caetano, gente. Ser chamado de burro por ele é muito legal. Deve ser um orgulho, né? Ah, no final do ano passado, né, que foi quando eu parei de gravar por causa de muitas coisas acontecendo, eu tava dirigindo o carro e eu vindo Caetano e de repente comecei a ouvir índio e aí aquela música ficava mexendo na minha cabeça e toda hora eu voltava a canção, terminava, voltava de novo, porque aquela música estava falando alguma coisa comigo e aí falei, opa, então semana que vem eu já vou analisar essa canção para o site. Eu analisei naquela mesma semana,
né? E não gravei várias coisas aí. Bem, enfim, vamos lá. A música fala de uma profecia de que depois que tudo estiver regravado... Opa! Bem, eu tô ainda enferrujado, então... Por isso, mas eu falei assim, eu vou gravar desse jeito mesmo, porque tem que sair. Tem que sair. Né? O primeiro vídeo que eu fiz, aqueles primeiros falando como chama? Do Raul Seixas, da Caneta Azul, eu percebi quanta coisa mudou, eu falei assim, então tenho que, de novo eu travei, tenho que destravar, então vou apresentar desse jeito e aí a gente vai melhorando. Tá? Então aqui. A música fala de uma profecia, de que depois que tudo estiver regaçado, virá um índio giraia de forma apoteótica que fará e dirá coisas que eu não sei dizer assim de modo explícito, mas isso trará uma revelação que fará todos enxergarem o óbvio. Esse é o resumo da canção O Índio. Essa música foi primeiro cantada por sua maninha, Maria Bethânia, no projeto de 1976, junto com o Gil, com a Gal, Doces Bárbaros, né? E eles fizeram e aí nessa canção eles quiseram colocar essa imagem paradoxal, né, de um índio giraia surgindo de uma estrela brilhante só depois que a natureza e todos os povos indígenas, só depois que eles foram destruídos. Enfim, a música aparece na voz de Caetano no ano seguinte, no disco Bicho. Esse álbum foi feito logo depois que Caetano voltou da Nigéria. Aí a gente percebe uma influência afro muito legal no som. E a gente também vê uma reverência com a natureza e a humanidade nas principais faixas como Gente, A Grande Borboleta, O Leãozinho. Mas a música Índio é uma canção que não teve a influência afro. Talvez porque Caetano quisesse mostrar as raízes brasileiras, apesar de falar de Bruce Lee, Muhammad Ali e Mahatma Gandhi. Bem, se bem que esse Mahatma Gandhi, a gente fala, também é uma coisa bem brasileira. 1976, né? Presidente Geisel começa um movimento para a democracia, mas a ditadura ainda rolava solto. O ano começa com Manuel Filho encontrado morto dentro do DOI e termina com chacina para matar pessoas do PCdoB. Teve a morte do Juscelino Kubitschek em um acidente na Presidente Dutra, mas a Comissão da Verdade levanta suspeitas de que não foi bem um acidente. O Brasil se destacou na Olimpíada de Montreal e tivemos eleições municipais para vereador. Fora do Brasil, foi o ano que começou a ditadura na Argentina. O que eu quero falar aqui é que havia no ar uma repressão e forte violência. Rolava até uma discussão se a pessoa que mata por ter sido traída deveria mesmo ir para a cadeia ou não. Olha só a situação. Além da violência, havia uma crise econômica muito forte, crise do petróleo e recessão mundial. Mas havia uma breve esperança no povo pelas mudanças políticas. É claro que isso levou ao desaparecimento ou morte de pessoas de esquerda. Vale lembrar que o AI-5 só terminou em 1978, tá? Mas e como estavam os índios em 1976? Estou falando de um monte de galera aí, mas a música chama Índio e fala de um índio giraia. Então vamos falar o que aconteceu com o índio. Então, eu não achei nenhuma reportagem sobre índio ou meio ambiente nessa época, porque ninguém estava preocupado com eles. Mas, não vi reportagens, mas vi alguns relatos assim, que havia uma grande chacina
em tribos indígenas naquela época. Então ninguém estava falando sobre isso, mas isso acontecia. Nós vamos falar da música. Né? Quando eu ouvi Peri, eu pensei assim, puxa, tem uns traços românticos nesse texto. Né? A mistura do romantismo com o modernismo, tradicional com o moderno. E aí surge a figura de um personagem que a gente chama de Vati, né? O arquétipo dele é o Vati, que era muito comum escritores latinos colocarem esse personagem, que é um poeta com poderes místicos. Esses poderes místicos eram mais ligados à revelação. E o romantismo é uma escola literária do herói perfeito, né? Mas que também apresenta bastante a figura do vidente. Já a imagem que eu percebi assim do modernismo, assim como o romantismo, tem como uma das duas características o nacionalismo. Então, olha só, vamos falar da canção aqui, ó. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante, depois de exterminar a última nação indígena e os espíritos dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que é a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. A música começa com a vinda de um índio ao hemisfério sul, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Então ele está descendo no Brasil, o índio, dono da terra, ou melhor, ele não é dono da terra, a terra que é dona dele, né? Segundo, e de uma forma escatológica, após uma grande destruição dos povos e da natureza. O verbo e todas as outras partes parece que são advérbios, falando quando que ele veio, ou quando ele virá, onde ele virá, como ele virá. Sempre indica uma relação de futuro, né? Aliás, o último verso mostra um momento bem futurista, das mais avançadas, das mais avançadas, das mais avançadas das tecnologias, que é provavelmente um tempo em que as pessoas não conceberão sentido nas pessoas que são presas à natureza. É interessante que se fala de índio, estrela, pássaro, água límpida, que são coisas bem primitivas, junto das mais avançadas, das mais avançadas, das mais avançadas tecnologias. O fim não é dos pássaros, mas de seu espírito. Ou seja, o fim da liberdade e o fim da natureza. Os brancos sentirão o valor do índio após o extermínio. No caso, o adjetivo avançado está ligado ao índio. Esse ser primitivo é mais avançado que as mais avançadas das tecnologias. E o Caetano direto vai usando comparações para descrever essa pessoa. Outro ponto muito interessante é que o índio, que é um ser muito vinculado à Terra, virá do espaço sideral. Esse cara tem domínio do cosmos. A estrela é clara, brilhante e colorida, que são atributos muito valorizados na modernidade e dá uma ideia de clareza e objetividade, além de algo que não pode ser ignorado, além da alta velocidade, que é outro valor da modernidade. O interessante também é que, embora venha em mega velocidade, o que provocaria uma grande destruição, esse índio pousa. Imagina que você vê uma estrela super brilhante pousar na Terra e então você vê uma pessoa. Você imagina alguém do espaço, não da Terra. Ou você imagina alguém do futuro, não do passado.
Claro que o índio é um ser do presente, mas muitos têm a ideia do índio como uma pessoa de 1500. Aí o povo fica revoltado, fala que é índio, mas usa roupa, é índio, mas tem celular, é índio, mas quer fazer faculdade. Continuando. Aí esse coração do hemisfério sul, né, que o eu lírico fala, na América. Mas a gente tem que lembrar que o Caetano estava voltando da África. Então, o caso aqui é outro. A ideia é no Brasil, mas essa vinda do índio apareceu tanto no coração como no claro instante. Ou seja, o coração do romantismo, o claro instante do modernismo. Esse índio aparece nesses dois momentos em que todos estão exaltando essa imagem, mas destruindo as florestas e os povos indígenas. Aí vem o refrão. Virá, impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. Virá que eu vi, né? Deixa claro que se trata de uma profecia. Então, no refrão, ele foca para dizer como é que o índio vem. Mas olha que interessante, né? De novo, paradoxo. Virá, eu vi. Futuro e o passado aqui, né? No passado eu vi que ele virá. Ok, tá bom. E uma coisa que a gente já percebe de cara é que esse índio não é brasileiro. Apesar desse verso ser uma clara referência a Juca Pirama, do Gonçalves Dias, né? Menino, eu vi, não sei o que lá, tal. O Muhammad Ali, que eu já falei dele na música do Robocop Gay, então o índio vem de uma forma destemida, igual o boxeador, que lutava também muito fora dos rings, né? E o Peri, eu falo por último. Vou pular aqui pro Bruce Lee. Bruce Lee também é um lutador de Kung Fu e ator. Ele não falha nunca e é, né, infalível, né? E é sossegado na tampa. O infalível pode também nos remeter à imagem de um papa. Desculpa. Mas nós vemos também o Mahatma Gandhi, que dos três é o único que não é de luta. Mas na verdade, Caetano fala sobre filhos de Gandhi. Aliás, esse foi um toque da minha amiga Aline, né, e a gente conversou bastante sobre esse verso. Bem, eu já expliquei no vídeo Sina o que era o afoxé. Sabe quem foi um dos filhos de Gandhi? O Gilberto Gil. Então o índio vem com essa energia, esse axé de seus orixás, mas não de só um orixá, mas de todos os orixás dos filhos de Gandhi. Olha só. Então, ó, interessante que ele fala desses caras é assim, esse índio ele vem arrastando uma multidão, ou melhor, multidões, né? Que a gente percebe que esse índio representa a união de povos, tendo cada indivíduo a sua importância para a formação do todo. E agora a gente vai falar então do Peri. Peri, desculpa gente, sou professor de português, eu não posso passar isso tão tranquilo, vamos lá. Peri foi o cara que mais me chamou a atenção desses 4 personagens. Ele é tratado como o bom selvagem, primeiro por ser o único ser fictício, segundo por ser o único do período romântico,
terceiro por ser o único índio e o quarto por ser o único brasileiro, né? Pensando na palavra Gandhi, né? Não filhos de Gandhi. Se vamos pensar, né? E o quinto é por ser uma história muito bizarra, a história do Peri. Eu acho bizarra, né? Faz sentido o advérbio apaixonadamente, porque Peri, né, é o galã que conquistou o coraçãozinho de Ceci. Peri, olha, tá nessa história aqui de José de Alencar, o Guarani, de 1857, com a influência do iluminista Rousseau, com o mito do bom selvagem, e que inspirou o campineiro Carlos Gomes à criação de sua ópera homônima, que sempre inicia a Hora do Brasil. A gente estava na fase do romantismo e nós éramos recém-independente de Portugal. E nisso, a gente buscava identidade com nação e surgimento de heróis. Aí surgiu essa obra num estilo folhetinesco. Então, tem muita ação e expectativa do próximo capítulo. E só depois que todos os folhetins foram reunidos para um livro. Mas anos depois, o José releu essa obra e achou muito incorreta ao ponto de dizer que deveria ser reescrita. Eu não vi detalhes da opinião dele, tá? Mas olha só como que é o Guarani. 1600, o português Dom Antônio, um dos fundadores da cidade do Rio, uma pessoa que matou muitos índios, diga-se de passagem, adentra a mata com uma família e tem um casarão construído por índios. Sua filha, Ceci, então, em um acidente, é salva pelo índio Peri, que era apaixonado por ela. Mas ele tem maior respeito e tal, pá. Afinal, ele tem condutas de alguém da nobreza branca, embora tenha uma postura submissa aos brancos. Mas aí, direto aparecem índios e mais índios tentando matar Ceci. Só que o Peri sempre aparece e protege a mocinha. Então o Peri entra numa cilada e ele percebe que vai morrer. Então ele tem uma ideia brilhante. Ele toma veneno para perder na luta contra os índios, e aí os índios decidiram jantá-lo e nisso a tribo inteira morreria. Aí, bem, mostrando que o Peri é o cara que se sacrifica pela mocinha, e até quando ele perde, ele vence. Só que ele toma depois um antídoto, continua vivendo, e aí percebendo que eles estavam em um lugar perigoso, o casal sai de lá com a ideia do Peri virar cristão e os dois casarem e viverem na cidade. E quando eles estão saindo, os índios botam fogo geral e a história continua com uma folha que vira jangada. Essa história me dá assim medo de índio, né? Você vê essa história e fala, cara, que medo que eu tenho desse povo. E me faz também enxergar os brancos falando assim, pô, os brancos estão certos de tentar acabar com essa raça toda. Entende agora por que Peri entrou nesse balaio? Interessante que da relação de Peri e Ceci nasce o povo brasileiro, que é a miscigenação. Assim como esse índio é todo miscigenado. Mas aí nós temos que ter cuidado com as conclusões. Pois até Caetano canta essa música para homenagear a resistência indígena. Ele fala, né?
Um índio preservado em pleno corpo físico, mas em sua plenitude, podemos entender que nele há a mistura de todos os povos, e isso está preservado em todo sólido, todo gás e todo líquido, né? Porque ele se mistura também com todo o cosmo, que também está preservado. E aí ele fala que é em átomos, palavras, alma, cor. Desde átomo, que seria desde suas menores partículas até a sua essência e características. Em gestos cheios de sombra, em luz, em som magnífico, nós entramos aqui as linguagens artísticas. Assim como suas ações e o que deixa no mundo. Né? Não é simplesmente o que ele é e a sua essência, mas o resultado das suas ações. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, né? Que ele quer dizer que está falando de um ponto que lida com extremos, mas nesse ponto equidistante é a Terra. Mas tudo bem. Do objeto sim, resplandecente descerá o índio. O índio descerá de algo concreto, de objeto sim. Ao mesmo tempo, cheio de luz e afirmação. É um lugar de verdade e esclarecimentos. Aí, fala aqui no texto, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Então, mas ainda assim, o eu lírico não consegue ser claro na profecia, né? Apesar de toda essa luz e tal, talvez por ser algo místico e por pegar mais na emoção. E aí volta, virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Peri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi Axé, Afoxé, filhos de Gandhi, virá. Né? Volta o refrão e aí a estrofe. Outra estrofe. Fala assim, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Cara, surpreender por não ser exótico é muito forte. Imagine um cara vir de uma estrela, né, e não ser exótico. Pior, exótico era o adjetivo clássico para falar do povo indígena. O que estava oculto era óbvio. É por ele sempre esteve aqui. Ou seja, há algo que hoje podemos fazer, mas não estamos vendo. Mas é algo que está na nossa cara. Existe um valor agora, uma importância, mas que isso só vai se dar conta quando perdermos. As pessoas estão destruindo o meio ambiente e os índios. E nós estamos esperando acabar tudo para vir um índio mitológico, sem características de índio, para nos ensinar alguma coisa. Vale lembrar que depois de modernismo e do romantismo, esse final leva um tom realista, que nos tira desse fantasioso para ficarmos atentos a algo que está do nosso lado e simplesmente não estamos dando atenção. Podemos concluir então que o índio é igual à mosca da sopa, que depois que de ser destruído e vem mais forte. Mas podemos também pensar que Caetano está dizendo que as pessoas estão acabando com os índios,
e que vão perceber num momento tardio que a cultura dele está aí e é maior do que podemos imaginar. Podemos entender de forma escatológica como Cristo retornando em forma de índio, já que Ariano Suassuna mostra um índio negro e ele diz que se apresenta assim aos racistas, o índio pode ser o Cristo narrado em Apocalipse. O problema dessa leitura é que as pessoas esquecem que esse índio, apesar de surgir dos céus de forma mística, veio resolver uma questão em um território específico. Na verdade, havia uma crença popular de que no Brasil era o país do futuro. E Caetano aponta que Brasil é um país sem presente. E toda essa expectativa para o futuro seria então se tornado em algo óbvio. Acho interessante, é um costume da gente esperar um ser messiânico que nos tire do caos. Mas essa música apresenta um ser mitológico cheio de atributos místicos que não traz algo miraculoso, mas surpreende pelo óbvio. A leitura para mim que para mim faz mais convincente é então entender que os índios estão sendo massacrados e que depois que o mundo demonstrar seu caso pelo índio, surgirá um índio que não é índio e mostrará para as populações o quanto eles não estavam nem aí para esse povo.